Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cícero, sou técnico especialista do ZW3D e hoje nós daremos início a uma série de vídeos falando sobre o ZW3D. Então, se você trabalha com design de produtos, projetos mecânicos e manufatura, fica até o final do vídeo, acompanha toda a nossa série que vai ter bastante informação legal aí sobre o ZW3D, que é um software completo e todo integrado com as ferramentas de CAD, CAM e CAI, que está revolucionando a indústria de softwares no Brasil. Então pessoal, o objetivo deste vídeo é mostrar o ZW3D para vocês, apresentar a interface, mostrar como que o ZW3D é fácil de utilizar, é fácil você criar suas peças, gerenciar os seus projetos e também fazer uma comparação com alguns softwares que já estão no mercado. O próprio SolidWorks, o Inventor, o Fusion 360. E se você já utiliza algum desses softwares que eu acabei de citar e você está em busca de um software mais eficiente e com um custo mais acessível, então com certeza o ZW3D é a solução adequada para você utilizar na sua empresa e na criação dos seus projetos. Se você também já utiliza essas soluções, já fez uma pesquisa de mercado para adquirir o seu software CAD/CAM, vocês devem ter visto que normalmente esses softwares possuem um valor elevado na aquisição da licença, Ou então existem uns softwares que trabalham com licenciamento por assinatura. Só que o licenciamento por assinatura, quando acaba o período de assinatura, você perde o acesso ao software, E posteriormente você acaba também perdendo acesso aos seus projetos, E você vai ter uma dor de cabeça, porque você vai parar a sua empresa, vai parar as suas máquinas. O ZW3D ele veio para resolver todos esses problemas. Primeiro, o licenciamento do ZW3D ele é permanente. Ou seja, você adquire a sua licença e a licença será sua e ela nunca vai expirar. Você vai ter as opções de fazer as atualizações anuais, Porém, se você não fizer a atualização, a licença nunca vai parar de funcionar. Segundo, o ZW3D ele é um software completo com uma plataforma integrada CAD, CAM e CAI que entrega para vocês soluções completas de modelamento, de montagem, de chapa, de tubulação, de usinagem, torneamento e fresamento, e tudo isso com um preço diferenciado, com um preço muito mais acessível em relação aos softwares que estão no mercado. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns destaques e alguns diferenciais do ZW3D. Bom, pessoal, então aqui eu já estou compartilhando a minha tela e eu vou mostrar alguns destaques sobre o ZW3D aqui para vocês verem que o ZW3D é uma solução completa, totalmente integrada e que possui opcionais que vão facilitar e deixar mais eficiente aí o fluxo de trabalho e a criação dos seus projetos. Então, o que é o ZW3D? O ZW3D é uma solução all-in-one, ou seja, nós temos aí as ferramentas de CAD, CAM e CAI completamente integradas na mesma plataforma, Isso é muito interessante porque permite que você tenha um fluxo de trabalho muito mais eficiente e muito mais seguro. Isso significa que você pode navegar entre as interfaces de criação da sua peça e as interfaces de CAM, por exemplo, sem perder informações. Quando você criar, por exemplo, a sua usinagem na interface CAM e você precisar fazer alguma alteração no seu projeto, essa alteração é automaticamente atualizada dentro da interface CAM para poder atualizar os caminhos de ferramenta e assim você não correr risco de fazer a usinagem, de realizar a usinagem de forma errada e vir a perder a sua peça. Um grande diferencial aqui do ZW3D é que ele possui diversas ferramentas otimizadas para cada estágio do seu projeto. Então você vai ter ali as ferramentas de design de produto, você tem as ferramentas de conjunto para você realizar as suas montagens, ferramentas de análise, ou seja, você pode realizar simulações dentro do ZW3D para analisar a sua peça. Você tem interface própria para design de molde, ou seja, desde ali a concepção do macho e da cavidade, baseado no produto,
até mesmo você criar o conjunto do porta-molde. Então você tem lá também as bibliotecas, padrões e personalizadas do porta-molde, com todos os componentes, com todas as partes ali necessárias para você finalizar o seu molde e o seu porta-molde. Depois você tem ali também as ferramentas de folha 2D, de detalhamento 2D, onde você pode realizar anotações do seu projeto, cotar, criar as 3 vistas, criar vistas em corte, criar lista de material, realizar apontamento de quantidade de furação. Então assim, é uma ferramenta completa para detalhamento e documentação do seu projeto. E você tem também ali a interface CAM, onde você vai gerar as rotinas de desbaste, redesbaste, acabamento, o pós-processamento, para você enviar o programa e fabricar a sua peça na sua máquina CNC. O ZW3D, ele é oferecido, comercializado em versões. Então significa também que você não precisa comprar um software completo, onde você teria talvez que fazer um investimento alto e você ficaria com ferramentas, com opcionais dentro do software que você não utilizaria. Então por isso a ZWSoft ela oferece o software por versões, ou seja, significa que você tem ali a versão Lite com ferramentas e opcionais mais básicos, até a versão Premium, por exemplo, onde você vai ter ferramentas mais avançadas e uma quantidade maior ali de opções dentro do software. Tá? Então como que nós fazemos? Nós analisamos junto ao cliente quais são as necessidades, qual é a realidade dele, e assim nós oferecemos a versão adequada para a realidade do cliente. Se o cliente precisa de ferramentas para design de moldes, nós vamos oferecer a versão que vai conter as ferramentas de design de molde para esse cliente. Um ponto muito importante no ZW3D, pessoal, é que já na versão Lite, que é a versão básica, é possível você fazer a importação de arquivos nativos de outros softwares. Ou seja, significa que se você tiver peças que foram modeladas no SolidWorks, peças que foram modeladas no Inventor, no Solid Edge, você pode importar dentro do ZW3D sem a necessidade de você fazer uma conversão. Qual que é o grande benefício disso? Se você importar, se você fizer a conversão de uma peça que foi feita no SolidWorks e você fizer a conversão para um AGES ou para um STEP, você pode perder informações nessa conversão e na hora que você abrir a sua peça no seu software, vai estar faltando ali às vezes uma superfície, vai ter uma falha, vai ter algum gap por causa da conversão. Quando você faz a importação direta, sem a conversão, você garante que você não está perdendo nenhuma informação do seu produto, tá? E dentro do ZW3D, essas opções de importação, esses tradutores já são nativos da versão Lite em diante. Ou seja, se você comprar a versão mais básica do ZW3D, você já vai conseguir importar os arquivos nativamente, sem custo algum, sem precisar ficar comprando um conversor ou tradutor e precisar fazer investimentos aí para cada tipo de arquivo que você precisar abrir. Então isso é muito importante que vocês saibam que o ZW3D ele já possui nativamente a habilidade ali de importar arquivos nativos do SolidWorks, do Inventor, do Solid Edge, do NX, do Creo, do CATIA V5 e do CATIA V4. Além também das extensões neutras, dos formatos neutros, o AGES, o STEP, o Parasolid, DWG, DXF, tá? Então todas essas opções podem ficar tranquilos que são suportadas dentro do ZW3D, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir a interface do software aqui, vou navegar dentro do software e vou mostrar um pouco ali do layout para vocês conhecerem e saberem ali que o ZW3D tem uma tecnologia e tem uma interface bem amigável e bem intuitiva aí para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Bom, aqui eu já estou com o software aberto, e eu abri uma peça, abri uma montagem aqui no ZW3D, e aí logo de cara eu já quero mostrar para vocês aqui um ponto muito importante no ZW3D,
é que ele é um software bem otimizado, ele é um software bem leve. Aqui eu estou com uma montagem completa de um projeto de uma injetora, tá? Onde contém ali centenas de peças, né? Centenas de componentes, e eu consigo manipular muito bem aqui o meu projeto, né? Então isso é muito importante porque quando a gente trabalha com grandes montagens, a gente precisa ter a facilidade de visualizar o projeto e a facilidade de editar o projeto. Ou seja, aqui eu consigo clicar, por exemplo, em alguma submontagem e facilmente eu consigo também entrar nessa submontagem, né? Então eu venho aqui e consigo abrir o meu arquivo, fazer edições. Por exemplo, se eu der 2 cliques, eu consigo entrar nessa montagem, verificar, realizar cortes, adicionar componentes, e o ZW3D está trabalhando ali bem fluido, né, de uma forma bem leve e bem agradável para você realizar o seu projeto. Por que isso é possível? Porque o ZW3D é bem otimizado, o kernel dele é bem otimizado, o kernel é desenvolvido pela própria ZWSoft, né? Então isso permite que a gente não dependa de terceiros para realizar o desenvolvimento e a melhoria nos nossos produtos, ok? Aqui no ZW3D, passando aqui pelo layout, né? Então eu vou explicar um pouquinho aqui como que ele é organizado, tá? Do lado esquerdo aqui nós temos a árvore de projetos, ou seja, tudo que você cria dentro do ZW3D ele vai aparecer aqui. Aqui em cima nós temos as barras de ferramentas. Então o ZW3D ele trabalha com o sistema de barra de ferramentas Ribbon, né? Isso significa que você vai encontrar as ferramentas que você precisa, todas elas de forma organizada. Ou seja, se você precisa de ferramentas para fazer o modelamento, para fazer extrusão, fillet, é só você vir na aba Forma e você vai encontrar todas essas ferramentas. Se você precisa de ferramentas para realizar uma montagem, um posicionamento de um componente ou inserir um componente, é só você vir na aba Conjunto e você vai encontrar todas as ferramentas relacionadas à montagem. Isso é muito bom porque torna o software muito intuitivo e muito fácil de utilizar. Ou seja, a curva de aprendizagem, né, ela é muito curta. E também, pessoal, se vocês já utilizam o SolidWorks, o Inventor e o Fusion 360, vocês não terão nenhuma dificuldade em utilizar o ZW3D, porque a criação e a forma de você desenhar uma peça é exatamente igual. Vamos dar uma olhada rapidinho como é que a gente cria uma peça aqui no ZW3D? Então basta eu vir aqui, ó, e clicar em novo arquivo, escolher qual é o tipo de arquivo que eu quero criar. Nesse caso aqui eu vou criar um arquivo de peça, tá? Ele vai abrir a nova interface e aí eu só preciso vir aqui e criar o meu esboço. Então eu seleciono o esboço, ferramenta de esboço, seleciono algum plano aqui, né, na minha área gráfica, vou pegar o plano XY e pronto. Ele vai disponibilizar agora as ferramentas de criação de sketch. E o sketch aqui, pessoal, ele é paramétrico, né? Então significa que eu não preciso me preocupar em desenhar os perfis já na medida, né? Eu posso, por exemplo, pegar aqui um retângulo, selecionar uma referência, desenhar ele e depois eu venho dimensionando o meu desenho e ele vai se ajustando, né? Vou colocar aqui uma medida de 60 por 100 milímetros, tá? Vou selecionar aqui, dou 2 cliques, 100 milímetros. E ele ajustou o meu desenho, tá? Feito isso, eu saio do sketch e agora eu vou fazer uma extrusão. Então eu venho aqui na ferramenta de extrusão, clico no perfil, veja a semelhança com o SolidWorks, com o Inventor, com o Fusion, né? É a mesma forma, é o mesmo fluxo de trabalho para você criar uma peça aqui dentro do ZW3D. Então eu cliquei no perfil, posso escolher a espessura da minha extrusão diretamente na área gráfica ou utilizar o painel lateral para colocar algumas informações, como por exemplo, se eu quero fazer extrusão para um lado, para 2 lados, simétrico, a espessura dessa extrusão, né? E também algumas outras informações ali, como por exemplo, inclinação, né?
e informações ali para remover alguma face ou até mesmo criar isso como uma superfície. Mas feito isso, é só clicar em OK e está feita a nossa peça, já tem um corpo sólido pronto ali para eu realizar outras operações. Vamos criar mais alguma operação aqui, ó, só para mostrar para vocês a facilidade, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma cavidade aqui nessa face. Então clico nessa face, adiciono um esboço, ok? Ele já vai alinhar a face para eu realizar o meu esboço, né? Então já facilita ali para eu fazer o meu desenho. Agora eu vou criar aqui um outro retângulo, tá? Aqui em algum ponto, né? Aleatório, nessa posição aqui mesmo, tá? Como ele é paramétrico, eu posso vir aqui e depois realizar o ajuste do meu desenho, ok? Vou colocar mais uma referência aqui, aplicando um dimensionamento desta a esta em relação a esta face. Eu vou colocar 10 milímetros. Vou dar um OK. Vou sair do meu sketch e vou realizar agora uma outra extrusão, só que agora eu quero fazer isso como um corte, ok? E ele realiza automaticamente aí pra gente o corte no perfil. Se eu quiser fazer um chanfro, pessoal, eu posso vir aqui na ferramenta de chanfro, e aí o chanfro é bem legal porque eu posso selecionar as arestas, né, que eu quero, ou se eu quiser chanfrar o meu modelo inteiro, basta eu selecionar o valor que eu quero fazer o chanfro e selecionar o modelo inteiro e ele automaticamente chanfra todas as arestas para mim, ó. Eu já tenho uma pré-visualização de como vai ficar. Eu vou diminuir o chanfro aqui para 5 décimos e vou dar um OK e está feito o chanfro na nossa peça, ok? Então é só para vocês verem que o CW 3D, a forma de você desenhar as peças, ela é exatamente igual, né? Ela é muito parecida como você modela no SolidWorks, no Fusion e no Inventor, tá? Então vocês não terão nenhum problema em utilizar o CW 3D se vocês já conhecem essas ferramentas que eu acabei de falar para vocês, ok? Então, pessoal, esse foi um vídeo de introdução, né, para apresentar para vocês o CW 3D. Se vocês quiserem saber mais informações, acessem as nossas redes sociais, acessem o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, ativem o sininho aí do YouTube também para vocês receberem mais notificações quando chegarem aí novos vídeos, e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.